Olá, meus irmãos, olá, amigos, que a maravilhosa graça, a paz e o amor de Cristo Jesus estejam com vocês. Hoje, mais uma palavra de Deus e que essa palavra venha diretamente ao nosso coração e ao nosso entendimento. Vamos falar de uma parábola muito conhecida. Você certamente já ouviu sermões, estudos sobre esta parábola, mas vamos tentar aí tirar mais um proveito desse texto. Mateus 13, de 24 até 30, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meio do celeiro. Hoje, como título, eu gostaria de propor Parece, mas não é, mostrando a diferença. Vou falar algo que já aconteceu comigo, provavelmente já deve ter acontecido com vocês. É sobre nós que somos brasileiros, nós temos o hábito de confundir. É verdade, confundir pessoas de origem asiática. Então, normalmente achamos que japoneses, coreanos e chineses, olha, são todos iguais, é tudo a mesma coisa. Mas recentemente eu li numa matéria que eles não admitem ser confundidos, eles não gostam de ser comparados uns aos outros. Nós podemos até achar engraçado, né? Eu mesmo, de vez em quando, eu tinha caminhado, olha o japa vindo, agora olha os China, né? É interessante. Nós não, mas eles não acham graça nisso. E vocês querem saber? Eles ficam até bravos quando são confundidos com a outra etnia. E essa semelhança não é restrita somente aos asiáticos que nós acabamos de citar. Vemos muitas outras semelhanças em outras situações. Por exemplo, alguns animais são confundidos. O jacaré e o crocodilo. Às vezes ninguém nem sabe o que é o que ali, né? Tartaruga, jabuti, ainda tem o outro, cágado, são meio parecidos. Então, ou você é especialista, ou então é preciso olhar detalhadamente para notar as diferenças e assim classificar corretamente. No reino vegetal, e é o que nós estamos tratando, também existe espécies parecidas. E nós mencionamos aí como exemplo o joio e o trigo. E essas duas espécies foram assim mencionadas por Jesus
nessa parábola que nós conhecemos aí como parábola do joio e do trigo. Interessantíssimo. Então, lá nessa parábola, Jesus traz esse relato acerca do joio, né? E do trigo, que ele está dizendo ali que são muito, mas muito semelhantes. E porque são muito semelhantes, eles podem ser confundidos até por pessoas experientes no seu plantio. Mas essa semelhança, aí ela não é permanente. Não, ela não vai até o final, porque quando as pequeninas espigas desabrocham, aí fica muito fácil de notar a diferença entre uma e outra. E creio que a maior lição dessa pequena parábola é nos levar a aprender que há uma verdadeira guerra no mundo espiritual. Essa é a revelação que a parábola traz. Há uma verdadeira guerra no mundo espiritual. Há sementes de boa qualidade, que Jesus ali ilustra como trigo, os quais podemos descrever, como diz o texto, como filhos de Deus. E as sementes ruins, o joio, no caso, que no âmbito espiritual estão inseridas numa mesma plantação para confundir, para perturbar os filhos do Senhor. Nas igrejas hoje, gente, é comum nós vemos problemas por causa do joio. O trigo é o povo de Deus. O joio já é o povo do inimigo, do diabo. E o povo de Deus, gente, crê em Deus e anda em seus caminhos, ama ao Senhor Jesus de todo o coração. O povo de Deus crê no sacrifício de Jesus na cruz, como sendo o nosso substituto. Já o joio é totalmente contrário a essas verdades. Ele está longe de Deus. Ele foi colocado no meio do trigo para, assim, os destruir. Então, queridos irmãos, o joio, ou seja, os enviados do inimigo, tem como alvo causar problemas, causar discordância, desarmonia e assim várias ocorrências do gênero. Assim como o joio e o trigo, nós somos muito parecidos. Somos parecidos, sim. Contudo, é através dos nossos atos, da nossa vida, que vamos mostrar aquilo que realmente somos. Então é um desafio muito grande, irmãos. Muitas vezes, o joio é plantado em nossas vidas, em nossas igrejas. Sabe quando? Quando descuidamos. Ele é plantado quando temos falta de disciplina. O joio, ele é plantado em nossas vidas, em nossas igrejas, quando damos lugar ao espírito mundano. Isso tem acontecido muito, irmãos. Sabe, o joio, ele é plantado no nosso meio quando enfraquecemos moralmente, quando somos negligentes. E isso tem acontecido, muita gente brincando. Aí nos tornamos presos às coisas do mundo. Nos tornamos soberbos, indisciplinados. Isso
dessa forma, prejudicados com o veneno que o joio possui e espalha. Portanto, essa parábola, ela nos confronta e nos leva à reflexão: quem realmente somos? Joio ou trigo? Se verdadeiramente somos trigo, então sejamos bons filhos de Deus. E assim que possamos fazer a diferença nesse mundo tão conturbado e cada vez mais conturbado. E fazer diferença em uma igreja, gente, que cada vez está se tornando tão heterogênea. Olha, que as igrejas, nós temos que fazer a diferença. Portanto, que o Deus da Seara nos abençoe ricamente e nos ajude nessa caminhada, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima, se assim Ele permitir. Amém.